11 pessoas são presas na Operação Falso 9. Polícia Civil desmantela esquema de fraude que usava dados de jogadores de futebol no país. Fechado desde 2022, Museu do Mar em São Francisco do Sul, no norte catarinense, passará por reformas. Santa Catarina canta divulga lista de selecionados. Etapas regionais começam em 30 de junho. Irã anuncia fim da guerra. Israel agora diz que vai voltar a tensões para derrotar Hamas. Mundial de Clubes. Palmeiras empata com Inter Miami. Verdão vai duelar com Botafogo nas oitavas de final da competição. E você vai ver ainda, no Dia Nacional da Araucária, Palácio Iguaçu, no Paraná, recebe clone de espécie de 700 anos. Clonagem é considerada feito inédito na pesquisa florestal brasileira. Essas e outras notícias, a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 24 de junho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h05. A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 57 anos em flagrante pelo crime de maus tratos a pelo menos 37 cães. A captura aconteceu nesta segunda-feira em Castro, na região dos Campos Gerais do Paraná. Após denúncias anônimas, a polícia constatou as condições precárias do local e os maus tratos aos animais. No momento da abordagem, os cães estavam sem água, alguns trancados em caixotes, outros amarrados a correntes, com tumores e ferimentos visíveis. Os animais foram encaminhados ao canil municipal, onde passarão por avaliação veterinária, serão catalogados e castrados. A prefeitura pretende lançar uma campanha de doação para os cães resgatados. Após a prisão, o homem foi levado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da justiça. Essa prisão ocorreu após denúncias de vizinhos, na qual foi constatado em loco com uma equipe da Polícia Civil, uma médica veterinária do canil municipal da cidade de Castro e uma protetora atuante no município de Castro, que se tratava de um local pequeno e bastante insalubre. Esses 37 animais estavam ali em meio a fezes, restos de comida, não estavam ali à sua disposição nem água potável e nem alimentação adequada. Esses animais estavam amarrados a meio a caixotes e também a correntes. Alguns animais apresentavam diversas feridas e também tumores. Foi feita, então, a voz de prisão em flagrante do indivíduo que era o responsável por esses animais. Foi encaminhada até a cadeia pública de Castro, onde segue agora à disposição do judiciário. A Polícia Civil reforça o compromisso no combate a esse tipo de crime e também a importância da denúncia feita pela população em geral. Cerca de 42 parques foram implementados em diferentes regiões do estado do Paraná. O projeto Parques Urbanos recuperou uma área equivalente a 1.400.000 metros quadrados em quase 6 anos. Locais degradados de fundos de vale, que eram usados como lixões a céu aberto, foram transformados em um grande ponto de convivência social, agregando proteção da natureza, educação ambiental, turismo, esporte, lazer e qualidade de vida. De acordo com o Instituto Água e Terra, o IAT, responsável pelo projeto, outros 18 parques estão em construção e mais 2 licitados estão prontos para entrar em obras. O projeto Parques Urbanos objetiva estabelecer uma estratégia de recuperação e proteção ambiental, além de contribuir para fortalecer a consciência socioambiental da população. O governo do Paraná recuperou 1,4 milhão de metros quadrados de mata nativa em vários parques urbanos, 42 já prontos, 20 em construção. Tudo isso no valor de 75 milhões de reais. É um investimento no futuro. É mata para que os que vão nascer usufruam. É mata que amplia a área de Mata Atlântica e fortalece o grande nome do Paraná.
Em Santa Catarina, obras em mais de 100 escolas estaduais serão concluídas até o final deste ano. No momento, há 146 em andamento, das quais 116 têm previsão de conclusão ainda em 2025. O estado de Santa Catarina está investindo em melhorias na infraestrutura das escolas estaduais. Desde o início de 2023, 98 obras foram concluídas, 16 delas em 2025. As obras contemplam reforma e ampliação de unidades escolares, execução de reforma das instalações elétricas, plano de proteção contra incêndio, instalações sanitárias e acessibilidade, construção de quadra poliesportiva e construção de nova unidade escolar. Nós estamos com a nossa equipe de infraestrutura que desenvolveu um amplo e detalhado diagnóstico de cada uma das escolas do estado de Santa Catarina, escolas públicas estaduais, e com base nesse diagnóstico nós classificamos aquelas de maior urgência e aquelas que podem aguardar um pouco mais para entrar na esteira de revitalização. E as de maior urgência nós já estamos iniciando todo o procedimento para reforma, para reestruturação e para revitalização. Também já temos mais de 100 ordens de serviço a serem entregues para a reestruturação da rede elétrica, a fim de que tenhamos a possibilidade de chegar ao final do ano e o início do semestre letivo de 2026 com 100% das salas de aula climatizadas, que é a nossa meta aqui da Secretaria de Estado da Educação e do nosso time da infraestrutura. A colocação de aparelhos de ar-condicionado em todas as escolas estaduais também é uma meta do Estado, além da reforma da rede elétrica daquelas que necessitam. Até o momento, foram 723 equipamentos adquiridos para entregar nas unidades estaduais neste ano. Para a educação física dos alunos, em 2024 foram entregues 14 quadras esportivas com um investimento total de mais de 50 milhões de reais. Outras 14 foram concluídas neste ano de 2025, das quais 9 já foram inauguradas. Além dessas, 49 quadras esportivas estão em construção com um investimento que ultrapassa os 125 milhões de reais até o momento. A previsão é de que 43 quadras sejam concluídas ainda em 2025. O município de Abelardo Luz, no oeste catarinense, foi atingido por fortes chuvas, uma intensa tempestade, com fortes ventos, chuvas torrenciais também. O fenômeno climático deixou 11 pessoas desalojadas e danificou 92 edificações, entre casas e imóveis públicos. O município decretou situação de emergência. O governador em exercício, Francisco Oliveira Neto, esteve com o prefeito Nercy Santin para avaliar os danos provocados pelos vendavais e temporais registrados durante a madrugada. É importante dizer que o que depende agora, a concentração agora é nessa ajuda humanitária, né? É para que as pessoas possam passar o que passaram agora, tem um lugar seco para dormir, vem uma noite de frio, né? Vem um período agora de baixa temperatura, então agora precisa desse atendimento para que, aí na sequência imediata, fazer o levantamento, né, do que é atingido na agropecuária, o que é atingido no comércio, o que é atingido na vida das pessoas, para que possa daí ver essas situações que tem, que envolve a parte tributária, que envolve a parte de financiamento, a parte de crédito, né, para ver o que é possível ser feito, justamente para tratar disso aqui como o que é, né, um evento climático que precisa da resposta do Estado e do município. O Festival Santa Catarina Canta divulgou a lista com o nome dos cantores selecionados para as audições nas etapas regionais. Ao todo, 23 cidades catarinenses vão sediar as audições presenciais que classificam os participantes para as etapas mesorregionais. A primeira apresentação será no dia 30 de junho, no extremo oeste. Os critérios de avaliação incluem técnica vocal, afinação, dicção, originalidade, presença de palco e interação com o público. As seletivas vão até o final de agosto e serão realizadas em cidades como São Lourenço do Oeste, Chapecó, Tubarão
Tubarão, Araranguá e Criciúma. Os classificados avançam para as semifinais em setembro e depois para a grande final no dia 9 de novembro na capital do estado, com a apresentação da Camerata Florianópolis e de um artista nacional convidado. Os vencedores dos primeiros lugares, além de receberem R$20 mil, também participarão de um espetáculo da orquestra na temporada 2025-2026. No site santacatarinacanta.com.br é possível conferir a lista completa dos classificados e as cidades que ocorrerão as etapas regionais, além de outras informações do festival. Então eu quero convidar todos vocês que estão nos ouvindo para começar a nos acompanhar nessas etapas em que a gente vai ouvir presencialmente os candidatos das regionais de vocês. Ocupem a plateia, aplaudam, levam torcida, porque isso é muito importante para cada um dos candidatos que vai participar. Estarei lá com vocês e a gente se encontra para iniciar essa caminhada no dia 30 em São Lourenço do Oeste. Até lá! Fechado para visitação desde 2022, o Museu do Mar em São Francisco do Sul, no norte catarinense, vai passar por novas reformas. São Francisco do Sul é uma cidade histórica, considerado o berço de Santa Catarina. É o município mais antigo do estado. Fundado em 1658, o primeiro povoado catarinense guarda memórias que remontam a registros de navegadores europeus desde o século XVI. Muitos desses registros estão conservados aqui, onde os galpões de uma antiga empresa de navegação a 189 quilômetros de Florianópolis abrigam o Museu Nacional do Mar. Inaugurado em dezembro de 1992 e aberto ao público no início de 1993, o espaço reúne um acervo rico em embarcações de diversas regiões do Brasil. Em abril de 2020, o museu foi fechado devido a infiltrações, deteriorização da estrutura de madeira e problemas nas instalações elétricas. Em 2021 foi reaberto, mas voltou a ser interditado no ano seguinte, após transtornos causados pelas chuvas e o descumprimento de normas de segurança contra incêndios. Nós temos aqui um acervo como não se vê em outro lugar do Brasil. Quando a gente pensa em patrimônio material e imaterial, a gente tem aqui a materialidade da história e a gente tem as histórias sobre esta materialidade. Com o objetivo de preservar a memória presente nesse espaço, o governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto, assinou a ordem de serviço para o início das obras de reforma. O investimento é de R$10 milhões, com prazo de execução de 36 meses, prazo que pode ser antecipado. O contrato prevê 3 frentes de atuação: restauração da cobertura, ampliação do anexo e requalificação das edificações existentes. A gente sabe que quando vai se fazer uma intervenção em algo que é um patrimônio já muito antigo, a gente pode ter surpresas. Então, inicialmente são 10 milhões, mas pode ir um pouco além à medida que a empresa for abrindo e pode ter surpresas que, num primeiro momento, os engenheiros, sem mexer, não detectaram. Que são instalações históricas que nos remetem à nossa vocação, não só a vocação turística pelo número de pessoas que visitam São Francisco do Sul, mas especialmente pela preservação da memória da nossa colonização, daquilo que é o fundamento do nosso estado de Santa Catarina e da característica da sua população. E você vai ver depois do intervalo, Irã anuncia fim da guerra, enquanto Israel afirma voltar atenções para o Hamas. Operação Falso 9 prende 11 pessoas em esquema de fraude que usava dados de jogadores de futebol. E ainda, no Dia Nacional da Araucária, você vai conhecer clonagem de espécie de 700 anos inédita na pesquisa florestal brasileira. Voltamos em instantes. Vem pro Derruba Preço
Preço Clube Car no Comprão. Descontos para levar ainda mais. E sorteios de 10 mil em compras toda semana. Ai, que comprão! Batata lavada, R$ 3,79 o quilo no Clube Car. Banana caturra, R$ 2,49 o quilo no Clube Car. Maminha ADC a vácuo, R$ 37,90 o quilo no Clube Car. Feijão preto caldo bom tipo 1 quilo, R$ 4,99. Massa Marimassas, 500 gramas, R$ 1,99. Lava-roupa brilhante, 4 quilos, R$ 29,90. Melhor preço é no Comprão. Ai, que loucura! Mais importante que falar dos 46 mil benefícios oferecidos em universidades catarinenses é falar das histórias que o programa Universidade Gratuita está ajudando a escrever. Em 2 anos, o governo pagou as mensalidades de milhares de alunos, tornando possível o sonho da faculdade em todas as regiões do estado. Informações, acesse o site. Programa Universidade Gratuita. Oportunidade para quem precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, os caminhões. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Alguns destaques internacionais. Irã e Israel aceitaram o cessar-fogo nesta terça-feira e anunciaram o fim da guerra de 12 dias. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, anunciou o fim da guerra de 12 dias com Israel em uma mensagem à nação divulgada pela agência oficial IRNA. Ele afirmou que o país teve uma heróica resistência durante os ataques israelenses. Ao mesmo tempo, o chefe do exército israelense afirmou que a ofensiva atrasou o programa nuclear iraniano por anos e que a campanha contra a República Islâmica agora entra em uma nova fase. O governo israelense tinha afirmado nesta terça que removeu a ameaça existencial dupla do programa e dos mísseis nucleares iranianos. Apesar disso, especialistas avaliam que ainda não está clara a extensão dos danos e se a ofensiva acabou com a ameaça nuclear. O chefe do Estado-Maior do Exército de Israel também afirmou que o país vai voltar a se concentrar na luta contra o Hamas na faixa de Gaza. Dezenas de pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça na faixa de Gaza por disparos israelenses perto de um centro de distribuição de ajuda. A Defesa Civil de Gaza informou que as forças israelenses mataram 46 pessoas que aguardavam ajuda perto de um centro de distribuição na faixa de Gaza. Além das mortes, cerca de 150 pessoas ficaram feridas. O porta-voz da Defesa Civil, Mahmoud Bassal, disse à agência France Press que as forças de ocupação dispararam contra pessoas reunidas para aguardar por ajuda. Ele indicou que as vítimas foram levadas para um hospital próximo ao local em uma rodovia no centro da faixa de Gaza. O exército israelense não fez nenhum comentário até o momento sobre a denúncia. Devido às restrições impostas à imprensa no território palestino e às dificuldades de acesso, a AFP não consegue verificar com fontes independentes as informações divulgadas pela Defesa Civil. O líder da oposição israelense, Yair Lapid, fez um apelo nesta terça-feira pelo fim da guerra em Gaza, após o anúncio de um cessar-fogo no conflito entre Israel e o Irã. Também nesta terça-feira, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciou que um dos funcionários morreu nos ataques na faixa de Gaza no domingo em Rafah. Este é o 5º trabalhador da organização morto desde o início da guerra entre Israel e Hamas em outubro de 2023.
Também nesta terça, várias pessoas morreram após bombardeios russos atacarem o centro-leste ucraniano. As negociações de paz estão paralisadas entre Rússia e Ucrânia. Pelo menos 11 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas nesta terça-feira em bombardeios russos na região de Dnipropetrovsk, no centro-leste do país. As informações são das autoridades ucranianas, que anunciaram a mensagem de terror enviada por Moscou, em um momento em que as negociações entre os dois lados estão estagnadas. Esses novos ataques mortais do exército russo, após uma ofensiva maciça em Kiev na noite de domingo, ocorreram pouco antes da abertura de uma cúpula da OTAN em Haia, onde o presidente Volodymyr Zelensky espera conseguir mais ajuda para o país. As forças russas continuam avançando no leste da Ucrânia, diante de um exército em dificuldades e com menos efetivos, e multiplicam os bombardeios. Segundo a Polícia Nacional Ucraniana, na manhã desta terça, o exército russo atacou as cidades de Dnipro e Samar com mísseis, destruindo especialmente um edifício administrativo em Dnipro. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, incluindo passageiros de um trem que foi danificado pelos ataques. De acordo com a promotoria ucraniana, também foram afetados centros escolares e de saúde. Autoridades ucranianas anunciaram que o número de vítimas pode aumentar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, realizou uma reunião nesta terça-feira para aumentar os gastos em defesa. Isso passa pelo objetivo ambicioso de que cada país invista 5% do PIB no setor de defesa. Cercada por conflitos e sob pressão de Washington, a OTAN iniciou uma reunião de cúpula em Haia para oficializar o objetivo de aumentar drasticamente os gastos no setor de defesa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo país contribuiu com 62% dos gastos da aliança em defesa no ano passado, tem insistido com veemência que a Europa deve fazer mais para garantir a própria segurança. Isso passa pelo ambicioso objetivo de que cada país invista 5% do produto interno bruto no setor de defesa. Caso contrário, o presidente americano ameaça reduzir consideravelmente a presença militar em um continente abalado pela invasão russa ao território da Ucrânia. A Europa da Defesa finalmente acordou. Amanhã, a cúpula vai de fato estabelecer novas metas históricas de gastos para aliados da OTAN. Mas como investimos talvez seja tão importante quanto o valor investido. O aumento que se aproxima é significativo, já que no ano passado o gasto médio com defesa entre os membros europeus e o Canadá foi de 2%. Washington investiu 3,2%. Para preparar o caminho do processo que depende do consenso, orçamentos e aprovações parlamentares, o objetivo de 5% para o ano de 2035 é composto por duas partes. 3,5% de gastos militares, no sentido estrito, mais 1,5% em áreas como cibersegurança, infraestrutura e proteção de fronteiras. O Palmeiras empatou com o Inter Miami de Lionel Messi. Agora o confronto nas oitavas de final será totalmente brasileiro contra o Botafogo. O Palmeiras reagiu no final e arrancou um empate em 2-2 contra o Inter Miami de Lionel Messi nesta segunda-feira, se classificando para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes como líder do Grupo A. A partida foi disputada no Hard Rock Stadium, em Miami. O Verdão não teve um bom desempenho, gerando preocupação para a próxima fase. O Palmeiras tirou o campeão da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain, do caminho e vai enfrentar o Botafogo no próximo sábado. O duelo brasileiro vai ocorrer à 1h da tarde no horário de Brasília, na Filadélfia. Já o Inter Miami terá pela frente o Paris Saint-Germain em Atlanta, no domingo. Classificado para as oitavas de final, o Flamengo enfrenta ainda nesta terça-feira o já eliminado Los Angeles às 10 horas da noite no horário de Brasília. O Fluminense entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Sundowns.
E o Flamengo, líder do Grupo D, conheceu na tarde de hoje o adversário que vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O rubro-negro carioca vai duelar contra o Bayern de Munique, que perdeu por 1-0 para o Benfica e ficou na vice-liderança do Grupo C. O confronto será no domingo, às 5 da tarde, no horário de Brasília, no estádio Hard Rock, em Miami. E a Polícia Civil anunciou nesta terça-feira que desmantelou um esquema de fraude bancária que desviava a negociação de jogadores de futebol por meio de identidades falsas. 11 pessoas foram presas até o momento. A operação, batizada de Falso 9, contou com mais de 100 agentes dos estados de Rondônia e Paraná, além do apoio das corporações do Amazonas e Mato Grosso, que cumpriram 33 mandados nesta terça-feira, a maioria deles de busca e apreensão e prisões preventivas. De acordo com a investigação iniciada em janeiro, os criminosos abriram contas bancárias com documentos falsos em nome de atletas brasileiros e solicitavam a transferência de pagamentos de salários de contas reais para as contas fraudulentas. A fraude só foi descoberta depois que um banco detectou irregularidades nas operações de portabilidade da folha de pagamento dos jogadores. E então, as próprias instituições fizeram denúncias à Polícia Civil ao perceberem as falsificações. As autoridades informaram que mais de R$1.200.000 foram desviados, dos quais 135 mil foram recuperados. Os suspeitos são acusados de fraude eletrônica, falsa identidade, uso de documentos falsos, organização criminosa e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 33 anos de prisão. Nós recebemos informação de uma instituição financeira que passou a identificar pedidos de portabilidade estranhos, de contas bancárias para essa fintech, para um banco digital, e verificou que, de fato, as pessoas que eram as vítimas desse pedido, no nosso caso aqui das duas investigações conjuntas aqui do Paraná e de Rondônia, foram 2 jogadores de futebol bem famosos. Eles falsificavam documentos, então eles pediam para laranjas tirarem aquela selfie que você consegue atuar nas contas digitais, utilizavam a foto desses laranjas em documentos falsos e incluíam ali dados verdadeiros das vítimas, no caso desses 2 jogadores de futebol, e com esses documentos falsos abriram novas contas, pediam a portabilidade de contas salariais ou contas bancárias correntes normais, e quando ocorria a portabilidade, os valores que estavam naquela conta originária migravam para a conta digital, e ali na conta digital os fraudadores pulverizavam os valores que estavam ali contidos. Na manhã desta terça-feira, em Curitiba e Almirante Tamandaré, no Paraná, a Polícia Civil prendeu 2 homens de 34 e 54 anos suspeitos de participarem das ações criminosas. De acordo com o delegado da Polícia Civil paranaense, o líder do grupo criminoso, preso em Curitiba, era responsável pela manutenção das contas e pela movimentação desses valores, e já tinha ao menos 3 passagens pela polícia por estelionato eletrônico. A investigação da Polícia Paranaense verificou que os laranjas sabiam que participavam de uma fraude, mas não da real dimensão da situação, nem de quem eram as vítimas. O delegado aponta que a organização criminosa estava em atividade desde agosto de 2024. Segundo a imprensa local, entre as identidades usadas estavam as do Gabigol, ex-Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, e do argentino Kahneman, do Grêmio. No Dia Nacional da Araucária, celebrado nesta terça, o Palácio Iguaçu, no Paraná, ganhou uma muda clonada de uma araucária de 700 anos. O plantio foi feito no jardim da sede do Executivo Estadual. A espécie de araucária angustifolia teve os genes clonados pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa, a partir de uma árvore de aproximadamente 700 anos que tombou em 2023 em Cruz Machado, no sul do Paraná. A clonagem coordenada pela Embrapa Florestas do Paraná é considerada um feito inédito na pesquisa florestal brasileira. É o Dia da Araucária de 2025 e nós vamos, por bondade do professor Ivar da Embrapa, plantar hoje aqui no Jardim do Palácio Iguaçu o símbolo do Paraná clonado. É uma araucária que caiu em 2023, no mês de novembro. Essa araucária
geminou no ano 1323, 700 anos antes da nossa era. Essa araucária foi recomposta geneticamente pela Embrapa e agora ela vai ficar aqui como um símbolo da permanência da araucária como bioma na paisagem do Paraná e na alma paranista ou na alma dos paranaenses. A árvore, com 42 metros de altura, era considerada a maior do Paraná da espécie, símbolo da paisagem local. O projeto de resgate genético resultou em 4 mudas clonadas, que também foram plantadas em Cruz Machado, cidade de origem da árvore. As 4 mudas possuem o DNA preservado da árvore original. Então, infelizmente, ela veio depois que a árvore tombou em dezembro de 2023, lá no município de Cruz Machado, a maior araucária do Paraná. E aí a gente foi até lá, procurou brotações verdes, vivas, partes vivas dessa árvore que tombou. E essas partes vivas foram então colocadas em caixas de isopor com gelo, da mesma forma como se transporta um órgão humano, e aí foi levado para a Embrapa para fazer o processo de enxertia em cima de uma muda nova. Então nós fizemos aí mais de 50 tentativas de enxertia, nós conseguimos 4 plantas de tronco, e aí isso é uma coisa que só a araucária tem, nós conseguimos mudas de tronco e de galho, só a araucária tem isso no Brasil. Conseguimos 4, 2 nós plantamos no município de Cruz Machado, que é onde a araucária caiu, uma na propriedade da dona da área, outra no colégio agrícola. A terceira foi plantada na Embrapa para conservação genética e a 4ª hoje está sendo plantada aqui no Palácio. A clonagem de uma planta tão antiga apresentou grandes desafios, pois a regenerabilidade de tecidos de árvores idosas é reduzida. Por serem originárias de tecidos adultos, as mudas clonadas irão originar árvores de porte menor, mas que começam a produzir pinhão mais cedo do que uma árvore convencional, que leva normalmente de 12 a 15 anos, beneficiando produtores rurais interessados no uso sustentável da espécie. E o Pix News de hoje fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no pixtv.com.br. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.